Vicente Luque contra Joaquin Buckley. Quem será o vencedor no UFC que rola nesse final de semana? O brasileiro Vicente Luque vem aí para um desafio contra um nocauteador, que é o Joaquin Buckley. Buckley que lutou na categoria de cima, né? Era um cara que tem um chute com highlight, e com certeza você vai se lembrar, tava com o pé sendo seguro ali, conseguiu pular, dar um chute rodado, virou a marca dele, mas embora tenha sido impressionante, esse nocaute aconteceu em 2020. E de lá pra cá, o Buckley teve dificuldade na categoria peso médio, acabou migrando para a categoria dos meio médios. E na categoria dos pesos meio médios, acho que ele se enquadrou, encontrou realmente lutadores que são do tamanho dele para poder fazer esse combate. O cara tem muito poder de nocaute e vem de 2 vitórias, venceu aí o André Fialho e na última luta o Alex Morono. Já o brasileiro o brasileiro já fez 3 vezes isso. 3 vezes que o Lucas já fez isso. Ele fez uma sequência de 4, 5 vitórias. Aí mais uma luta, ele vai pro cinturão. Aí ele foi, lutou, perdeu. Aí ele faz outra sequência de 5 vitórias. De novo, lutou, perdeu. Na última, ele tava com uma sequência de 4 vitórias, enfrentou o Bilal Muhammad, perdeu, aí deu aquela diminuída no hype, ele foi e enfrentou o Geoff Neal, numa luta em que ele tomou um 10-8 no primeiro round, tomou um sacode, acabou revertendo no segundo, mas foi nocauteado no terceiro, e foi o primeiro nocaute da categoria, da carreira do Luque, porque é um negócio impressionante pela quantidade de pancada que ele toma. Na sequência disso, ele voltou aí e fez uma luta contra o Rafael dos Anjos e saiu com a vitória. Isso aí é um fato bem interessante, porque foi uma das poucas vezes também que ele voltou, perdeu e emendou uma derrota, né? O que não é padrão, mas realmente um dos grandes problemas do Vicente Luque é a quantidade de golpe que ele acaba tomando, até nas vitórias dele, ou é o cara que vai pra cima com muita sede ao pote e não se preocupa muito com a defesa. A gente já criticou muito ele por causa disso, um dos grandes problemas que ele tinha quando ele chegava e enfrentava o topo da competição era por causa disso. Ele meio que desligava o QI de luta dele e lutava de forma desnecessária, porque ele sempre teve ao lado dele uma habilidade que ele nunca usou com tanta vontade, que é o jiu-jitsu, que é a queda, né? A gente sempre falava, por que não levar todas as ferramentas para dentro de um combate? E aí a última luta dele contra o Rafael dos Anjos parece que virou uma chave. Tudo bem que a chave foi virada meio que de forma quase que obrigatória, né? Para quem não lembra, ele teve um problema sério de saúde, né? Depois da derrota dele contra o Geoff Neal, ele teve um problema, foi ao hospital e acabou sendo diagnosticado com uma hemorragia no cérebro, né? Ao ponto dele ter que ficar coisa de 2 meses sem fazer absolutamente nada, inclusive preocupado se os médicos iriam liberar ele de lutar novamente. Felizmente, liberaram. Obviamente não é o tipo de notícia que você gosta de ter, que você está tendo hemorragia no cérebro, mas isso diz muito sobre a forma com que você está lutando, né? Ou você muda, ou isso pode acabar acontecendo de novo. E não é que mudou? Pela primeira vez em não sei quantos anos, né, nas últimas 10 lutas dele, ele literalmente mudou o seu estilo de luta todo, né? E ele tentou quedar o Rafael dos Anjos de forma absurda, coisa que ele não vinha fazendo. Será que o Vicente vai adotar agora esse tipo de estratégia para as lutas futuras? Ou isso só foi um flash ali para fazer contra o Rafael dos Anjos e agora ele vai voltar a trocar? Eu acho que não, tá? Eu acho que é uma mudança para sempre. Das entrevistas que você vê ali o Vicente Luque falando, ele realmente foi muito preocupado, porque pelo jeito que o médico falou com ele, ele falou assim, eu tava me sentindo bem, fui nocauteado a primeira vez que eu fui nocauteado na carreira, beleza, fui lá e tal, e o médico falou assim, ó, vou ver se você vai poder voltar a lutar ou não. E disse assim, pra um cara que vive disso, que o ganha-pão dele é esse, foi meio assustador pro cara e quando ele declara esse tipo de coisa, ele fala esse tipo de coisa, você vê que isso realmente impactou pra ele. Na luta dele contra o Rafael dos Anjos, na análise que eu fiz pra esse combate, eu tinha colocado inclusive o Rafael dos Anjos como favorito, porque eu vi o retrospecto, o Rafael tava tentando quedar ali coisa de 13, 14 vezes por luta e o Vicente Luque 0, eu falei, o Rafael vai abafar o Vicente. Né? Porque eu não imaginei que o Vicente Luque mudaria de estilo. E ele mudou absurdamente, ele fez o jogo contrário, ele abafou o Rafael, e não vai me dizer que o Vicente Luque, que trocou pancada com todo mundo dessa divisão, tava com medo do strike do Rafael, que é um cara menor. A gente sabe que o Rafael lutando na categoria dos meio médios fica pequeno. Então não era medo, era assim, talvez o medo do ponto de vista da saúde, não da mão do Rafael. E ele falou, não vou me arriscar mais, não vou tomar mais tanto pancada. A gente fala que o cara toma pancada, assim, as estatísticas do cara, ele a cada golpe, olha isso, a cada golpe que o Vicente Luque conectou, ele tomou um golpe de volta. Tá? Então assim, como é que o cara que se dá bem, que é positivo no número de vitórias,
toma a mesma quantidade de golpes que ele aplica. E o volume dele não é baixo, não. Não é baixo, é mais de 5 golpes por minuto. É um negócio absurdo. Então, assim, alguma coisa tem errado nesse time de luta e parece que o Vicente resolveu mudar. Então, assim, eu entendo que esse episódio na vida dele e a forma com que ele se portou na luta contra o Rafael dos Anjos vai fazer com que o Vicente entre para esse combate não querendo simplesmente trocar contra o Buckley. O Buckley tem a maioria absoluta das suas vitórias por nocaute. E ele tava lutando na categoria de cima contra caras maiores. Então, assim, a mão do cara é pesada pra caramba. Não só mão, como chute também. Então, eu acho que o Vicente Luque vai vir pra quedar. E aí, Vicente Luque vindo pra quedar, Vicente Luque do Daguestão, vai se dar bem nesse combate? É aí que eu acho que eu mudo um pouco de opinião, né? Porque você vai vendo o Joaquim Blanc, vai lembrando da história do Vicente Luque, realmente fica preocupado. Agora ele não vai estar só enfrentando um cara que troca bem, mas um cara que tem poder nas mãos, que estava lutando na categoria de cima. E eu sendo muito sincero, o Buckley, ele não lida bem com lutadores quando vai tentar o abafo, vai tentar quedar, né? Às vezes que ele passou por isso, foi contra o Duraev, que ele acabou conseguindo uma vitória mais numa reversão ali, porque ele não estava levando a melhor na luta, e contra o Imanov, lutas onde ele teve essa série de dificuldades. A qualidade que o Luque apresentou contra o Rafael foi impressionante, coisa que a gente sempre criticou. Por que não traz? Ele tem isso bem. E quedar o Rafael e abafar o Rafael não é tarefa das mais fáceis. Para quem não lembra, Rafael é um cara do jiu-jitsu. Ele é originalmente de lá e se vira muito bem no solo. Então isso diz muita coisa. Por mais que o Rafael não seja talvez grande o suficiente, ele tem qualidade de sobra. Com o Buckley é diferente. Ele vai ter força. Então, será que o Vicente Luque vai conseguir quedar o Buckley com a mesma facilidade, com a força física do Buckley ali, talvez para segurar, para levar para grade, para tentar fazer os pro, tentar segurar ali na base da força bruta essa queda? E sendo muito sincero, eu tô achando que a técnica do Luque vai gritar mais alto. Pois é, o que eu acho que vai acontecer nessa luta é o seguinte, o Buckley, ele tem a oportunidade dele, aquela joelhada de encontro, né, entrada de queda ali do Luque, ou um golpe, um upper, uma parada assim que ele pode encaixar, mas o Buckley é muito forte, tá? Ele tem uma massa muscular que é desproporcional ao tamanho dele. E gente que é assim cansa rápido na isometria. E o fôlego acaba. Então, assim, eu aposto mais. Eu acho que... E tem muita gente, muitas análises que eu vi, cara. Tem as análises falando aí que o Luque é striker. Desde quando o Luque era striker? O Luque tem um jiu-jitsu de altíssimo nível, lutando completo. Ele não é unidimensional. O unidimensional, nesse caso aí, é o Buckley. Então, eu acho assim, o Luque vai tentar quedar no primeiro, vai cansar o Buckley no segundo round e vai finalizar, tá? Acho que o Buckley resiste porque ele tem uma pujança física muito grande, vai explodir, vai empurrar o Luque, e naquele primeiro round vai ser aquela briga, mas ele não vai conseguir sustentar isso até o final da luta. O Luque vai insistir e vai acabar saindo com uma finalização aí em cima do Joaquim Buckley. Concordo. Eu acho que a chance do Buckley é nocautear. Eu acho que numa decisão favorece ao Vicente Luque pela forma com que a gente está acreditando que ele vai se portar, e isso para pontuação vai acabar favorecendo ele, porque ele vai conseguir uma queda ali, vai conseguir abafar ali e vai acabar levando os rounds. E tanto também do ponto de vista de poder finalizar, tentar uma finalização ali e conseguir finalizar o Joaquim Buckley. E lembrando, a gente está falando disso tudo aqui, mas o Vicente Luque não é uma mosca morta na trocação não, tá? Ele teve um problema de saúde sério e tudo, ele vai tentar evitar fazer isso com toda certeza. Mas o Vicente Luque não é um amador trocando, ele troca muito bem, tem a qualidade, acaba se expondo demais? Se expõe, mas ele não é amador. Não quer dizer também que se a luta ficar na trocação, com toda certeza o Buckley vai conseguir vencer com tanta facilidade assim. Então, do ponto de vista de ferramentas, o Luque também sai na vantagem. Então, eu vou de Vicente Luque, as casas de apostas também estão do lado do Vicente Luque, estão acreditando aí que o Luque do Daguestão chegou para ficar, então meu favoritismo vai com ele. Pois é, galera, o que vocês acham? Acho que o Luque vai vir com um jogo parecido com o que ele fez com o Rafael dos Anjos, buscando queda, ou ele vai ficar o porradeiro maluco que ele fez o resto da sua carreira inteira? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima, um grande abraço e até mais! Até mais!